Mas aqueles seres que o livro de Ezequiel fala, de bolas e tal, voando. Gente, ele está fazendo comparar aquilo com disco voador não tem nada a ver. Entendi. Eu sempre dou o exemplo do manuscrito porque a inteligência artificial foi usada para ajudar na tradução, né? A inteligência artificial, ao mesmo tempo, ela gera uma bênção e uma advertência, né? Eu confesso para você que eu estou com um sério problema da inteligência artificial, o medo. Vou falar qual é. Você falou um pouco de terraplanismo, né? Até para falar, né? O pessoal até pergunta assim. Você sabe que a explicação que os terraplanistas, a explicação clássica da Terra plana, você sabe qual que é, né? Que ela vem da Bíblia, né? Que eles falam que lá tem várias passagens e tudo, e é uma explicação religiosa, né? Que eu não sei se já viu eles explicando, né? Já. Que eles falam que, por que, por exemplo, a Terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque a Terra não é um planeta, ela é um reino do Criador. Reino do Criador, que o Criador colocou ali, fez e tal. Então você pegar aí toda a vertente principal da Terra plana, eles são baseados nisso. O que o pessoal acha disso? Quem estuda, porque tem religiosos que defendem. Tem, mas não são acadêmicos. Entendi. Você entendeu? Assim, eu não quero também arvorar, porque isso é uma coisa interessante para eu dizer para você. Diferente da sua área, a teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus. Entendi. Não existe isso. Você entendeu? O teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem. Mas ele não pode falar assim, eu sou doutor em Deus, não discute comigo isso. Eu não posso falar isso nem para um ateu, quanto mais para um religioso. Porém, existem critérios de estudo, de pesquisa, etc, etc. Você já viu que eu tenho minha paixãozinha pelas estrelas, pelas constelações. Mas eu sou só um observador leigo. Eu não entendo bulufas disso. Então, o que acontece? Para você examinar a Bíblia, tem uma ferramenta chamada exegese. Você tem que fazer uma exegese do texto, você tem que olhar o contexto. Inclusive, existem critérios. Assim como tem os critérios de Stuart Mill para o método científico, nós temos critérios hermenêuticos. Você tem que olhar a passagem no seu original, você tem que verificar se houve variação textual ali ou não, você tem que ver o contexto, você tem que estudar aquilo à luz da época, expressões idiomáticas, uma série de coisas. Por exemplo, na Bíblia lá, se eu pegar só o pé da letra, tem um monte de problema lá. Deus endureceu o coração de Faraó. Isso que eu ia perguntar, porque tem isso, né? Porque eu já vi várias explicações dos terraplanistas falando que não, cara, a Bíblia tem que ser levada do jeito que ela está escrita ali. Não é interpretação. Mas isso não faz o menor sentido, porque própria Bíblia fala, examinai e vede, a palavra examinai ali, você está entendendo? Coloca a prova, verifique. A Bíblia me ensina a fazer perguntas. Então, quando você olha assim no original, você vê que não tem nada a ver com o que eles estão falando. Mas a Bíblia realmente, Jesus fala os 4 cantos do céu, os 4 cantos da terra. Mas colocou um domo para separar as águas superiores das inferiores. Olha, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, a questão do domo. Existem estudos recentes agora de hebraístas, porque a gente também tem que comparar o hebraico bíblico... Isso que eu ia falar, as traduções, As traduções e, além das traduções, eu estou falando de um hebraico que não é hebraico de rua de Jerusalém hoje. Um hebraico de 2000 anos, com o aramaico. Então tem que estudar essa língua antiga à luz das línguas da época. Teve um filme chamado Desmundo, não sei se você já viu esse filme, se não assista, é engraçado. É um filme brasileiro em português e eu vou te desafiar, você não vai conseguir entender sem legenda. Eu, quando assisti o Desmundo, eu falei, eu não consegui entender, porque eles fizeram de propósito o filme Desmundo com o português da época de Cabral. Saquei. A gente não entende, é português, moiça, loiça, você entende palavras soltas assim, sabe? É igual pegar um livro, tipo, o pessoal fala, você pega o Shakespeare originalzão, você não entende nada do inglês, porque é outro inglês, né? Arcaico e tal. Eu tô falando de coisa de séculos, agora imagina a Bíblia, milênios. Sim. Então eu analiso com o contexto. A palavra raquia, que aparece no hebraico, ali, correlata a outras palavras das línguas do Oriente Próximo, não significa domo. Até o contrário, a Bíblia ela vai na contramão de alguns mitos sumerianos. Vários deles, vários. A expressão mais correta para traduzir raquia é expansão olha só dos céus. Raquia em grego, sabe?
Então, e tem um lado poético também. Olha, veja bem, você é um camarada que estuda ciência, mesmo que você já me esclareceu que a sua área é petróleo, fóssil, mas você já tem um conhecimento muito grande também de astronomia. Tá, um pouco, né? Não, a gente lê e vai tendo. Né? Você vai tendo. Mas eu tenho certeza que você fala o seguinte: Rodrigo, lá estava um pôr do sol lindo. Uhum. Você deve usar essa expressão. Ah, sim, claro. Agora, imagina eu pegar a palavra do Sérgio daqui a 2000 anos e falar assim, não, o Sérgio acreditava que o sol gira em torno da Terra. Por quê? Está escrito aqui, olha, um dia o profeta Sérgio encontrou com Rodrigo e falou, veja que pôr do sol lindo. Não vou interpretar. Se ele falou pôr do sol, é porque é o sol que está baixando. Exato. Ou seja, até quem trabalha com ciência usa linguagem sim, com certeza. observacional. Até um livro técnico de ciência vai chamar átomo, o que eu sei que não é átomo, porque o átomo é divisível. Ainda está chamando de átomo até hoje. O historiador está chamando o nativo do Brasil de índio, Sim. sendo que é um erro penitenciário, pensando que era as Índias. Isso eu falo pro pessoal aqui, a gente tem muitos problemas semânticos, né? Exatamente. E a Bíblia é um problemaço. problema semântico. A Bíblia não foi escrita para ter esse rigor científico que muitos querem, tá certo? Ela fala de um ponto de vista observacional. Você vai encontrar lá, por exemplo, no milagre de Josué, falando assim, sol, detente no vale, o sol, lua para também. É a linguagem observacional. Agora, daí falar, não, é porque ela é plana e tudo mais. Jesus também falou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas se você trouxer um botânico aqui, ele vai mostrar semente menor do que o grão de mostarda. Então, Jesus mentiu. Na Bíblia, o morcego é apresentado como ave. Mas aquilo foi antes da taxonomia biológica. Lógico. Então, com todo o respeito que eu sempre tenho para os que pensam diferentes, desculpe-me, quem defende terraplanismo baseado na Bíblia não faz exegese, faz um desserviço à Bíblia. Entendi. Porque lê a Bíblia a pontapé. Aí cria um problema, que até eu vou achar a Bíblia um livro ridículo. E a ufologia? Porque a ufologia também, né? Você sabe que tem várias passagens, até dizem, né? Aquele Eric von Däniken. E muitas pessoas, eu já vi palestra e tal, explicando lá do milagre de Fátima, né? Que na verdade é uma aparição de naves alienígenas. Você já deve ter visto isso, né? E o interessante é isso, né? Porque o cara, ele fala assim, cara, a Bíblia, beleza, é um livro. Eu já tive discussão séria com o terraplanista, porque o cara chegou e falou assim, tá escrito na Bíblia. Eu falei, cara, então aí acabou, né, cara? Porque o que eu vou falar? Se tá escrito na Bíblia, não pode falar nada, né? E muitos ufólogos, né? Várias pessoas... Tá mais ou menos parecido, né? Isso. Eles vão na Bíblia e pegam meio que para justificar. Olha aqui, ó, aqui ele fala tal coisa, ó, só pode ser uma nave, não sei o quê, não sei o quê. Como que é esse negócio? O milagre de Fátima, na sua visão, ele é o quê, então? Antes de falar do milagre, lembra do livro Eram os Deuses Astronautas? Sim, do Eric Van Däniken. Exatamente, vai aqui nessa linha aí, né? O milagre de Fátima é um negócio que eu tenho que responder com certa cautela, porque ele é um milagre para os católicos. Entendi. Entendeu? Para quem não é católico, eu não encaro ali como um milagre. Ah, mas teve tanta coisa... Então, assim, eu não poderia colocar juízo de valores sobre o milagre, porque... eu não considero o milagre de Fátima por não ser católico. Entendi. Então, não acredito que Maria apareceu para os 3 meninos ali. Lúcia, o Jacinto e esqueci o nome da menininha, que eram os 3 ali. Não acredito no milagre de Fátima. Pelo menos não da forma como um católico. Da forma como é contada. Respeito, mas não creio. Não é meu ponto de fé. Agora, do milagre de Fátima, por isso que eu, antes de responder, eu joguei o Eram os Deuses Astronautas. Eles querem pegar qualquer coisa e amarrar para o lado deles. Existe uma questão também, você sabe, que a mente busca padrões de comportamento. Sim. Quando você começa a ficar fissurado no assunto, você vê aquilo em qualquer coisa. Você vê aquilo em qualquer coisa. Você vê aquilo... Se eu começar a acreditar em alma penada, qualquer evento eu vou falar assim, você sentiu? Você sentiu aqui? Você quando eu entrei aqui? Às vezes é o ar-condicionado que tá ligado, mas eu vou dar um sentido... Aí tem pessoa que se impressiona com isso. Se impressiona com isso. Então, olha, por exemplo, mas aqueles seres que o livro de Ezequiel fala de bolas e tal. Gente, ele está fazendo... Comparar aquilo com disco voador não tem nada a ver.
Os anjos que estão diante de Deus lá, com asas e tudo mais, eles estão usando modelos da época que colocavam os lamaços e tudo mais. Deus parte do conhecido para o desconhecido. E alguém me ouvindo falar isso, falou assim, Rodrigo, você é um ateu, você é um cético. Não, eu acredito na Bíblia, eu acredito em milagre. Só que eu tenho um critério um pouquinho mais rigoroso para chamar algo de milagre do que simplesmente acreditar que o ar-condicionado aqui é um vento sobrenatural passando, sabe? Eu sou um pouquinho mais criterioso. Creio na Bíblia, e o Sérgio sabe disso, e eu agradeço mais uma vez. Você sempre foi muito respeitoso comigo desde a primeira vez, Sérgio. Então, tá me dando espaço aqui. Eu creio na Bíblia, mas eu não sou crédulo, eu sou crente. Qual que é a diferença? O crente, se eu pegar na etimologia da palavra, é aquele que crê a partir de uma evidência. Porque a palavra fé na Bíblia, pistis, em grego, ou emuná, em hebraico, significa certeza que advém de uma possibilidade... convicção que advém de uma possibilidade de certeza. Esse é o sentido etimológico da palavra fé na Bíblia, nas línguas originais. Então, a fé não é gratuita. O crédulo é aquele sujeito que ele acredita por amor da crença, é o ingênuo. Ele acredita em qualquer coisa. Certo. O crente é uma etapa mais sólida. A fé, por incrível que pareça, ela é um processo mental sofisticado. É diferente da credulidade. Tem uma passagem na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, que fala assim, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ah lá, tá vendo? Olha, mas calma. Quando coloca lá certeza, o autor está comparando a fé a um documento de propriedade, a palavra hipóstasis que aparece lá. Uhum. É um documento de propriedade que o imperador dava para um soldado, garantindo, olha, quando você se aposentar, se você não for cidadão romano, você e sua família serão cidadãos romanos, você terá uma propriedade e uma aposentadoria. E o soldado passava a vida toda brigando e confiando o quê? Na terra que ele ainda não tinha visto. Mas ele, por que ele acreditava naquela terra? Porque ele tinha um diploma, ou hipóstasis, diploma em latim. Um papel ali assinado pelo cara, e né? tem lastro. Então, a comparação é, aquelas pessoas que morreram na Bíblia, elas tiveram uma evidência que o Deus da Bíblia é o verdadeiro e não o Baal. Por isso que elas morreram crendo. É diferente daquela credulidade ingênua que as pessoas pensam assim, crê em qualquer coisa. Aí é complicado do lado de cá, porque se eu usar esse critério de fé, qualquer coisa pode. Se eu falar com você que o Thor é Deus, vale. Entendi. Você entendeu? O que Odin vale. Ou seja, o que me separa do ateísmo é apenas um Deus e um livro. Se não fosse esses dois, eu seria ateu. Ou agnóstico. Entendi. Eu sempre dou o exemplo do manuscrito porque a inteligência artificial foi usada para ajudar na tradução, né? E agora a inteligência artificial está sendo usada na tradução de cuneiforme. Cuneiforme, que é escrita no barro, né? É escrita no barro. E a vantagem dela, tanto para a escrita no barro cuneiforme, como para os manuscritos do Mar Morto, é o seguinte. Por exemplo, lá no Museu do NASP, eu tenho alguns tabletes cuneiformes originais. Caramba, que Eu tenho alguns originais que a gente conseguiu. E tem um que ele está quase todo apagado. Daqui a pouco não vai ter mais. Tanto é que eu nem coloquei em exposição. Com a inteligência artificial, pode ser que eu consiga traduzi-lo. Sim. Porque ela consegue ver... tem os padrões, né? Os padrões. Agora, a inteligência artificial, ao mesmo tempo, ela gera uma bênção e uma advertência, né? Eu confesso para você que eu estou com um sério problema da inteligência artificial, o medo. Vou falar qual é. A inteligência artificial, para mim, ela veio para ficar. E não tem, é como eu não querer saber de internet. Não tem como. Um acadêmico hoje que não mexa com a internet, não tem celular, ele já está fora. Sim. Né? Pode ser um monstro, pode ser um dinossauro do conhecimento, está fora. Então, eu me rendi à internet. Eu sou da old school. Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu dava aula no quadro, olhando o aluno lá, aluno pedindo para sair mais cedo, chegando mais tarde e tal, fazendo chamada. Hoje eu dou aula para uma câmera. Eu dou aula na pós-graduação, é uma câmera e aluno em todo lugar me assistindo. Isso. Eu me rendi. Adaptou, né? Eu me adaptei, me converti, mas as minhas preocupações vêm. Qual a minha preocupação com a inteligência artificial? Ela pode nos tornar cada vez mais burros. Porque, vamos ser sinceros, Sérgio, para que eu vou estudar? Eu estudei acadiano, estudei egípcio, estudei aramaico, hebraico e grego. E latim. Não sou fluente nas 6.
Dou pro gasto, porque tem coisa também que você estuda, mas não usa, você vai esquecendo. Ah, sim, claro. Não tem aquela fluência. Não vai me dar um texto agora em acadiano, eu vou ler para você. Tem que pegar os léxicos, reestudar, esqueci muita coisa, os fonemas ali. Né, Imagina, isso é tudo complicado pra caramba. Agora hoje, eu não precisaria desse esforço. Porque eu coloco no programa ali, ele traduz para mim. Pra você, né? Qual que é a tendência? Ter muleta. Não, então, isso aí é um problema sério. Eu estou muito preocupado com isso. Daqui a pouco, muita coisa que você fala de astrofísica, para quê? Para que eu não preciso do Sérgio? O computador ele vai ler e vai falar. Sim, não. Tá tantos anos de luz distância, blá, 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 blá. É bom que vai algumas coisas que você demoraria anos para poder fazer o cálculo, ele vai fazer mais rápido. Para análise de dados, ela é impressionante. E na sua área, então, exatamente, ela é muito boa. Só que eu tenho medo dela criar esse desencanto para aprender línguas, por exemplo. Para que eu vou aprender egípcio? Se eu coloco o Google, daqui uns dias eu vou colocar o Google. A Google Câmera, que ela já traduz. Você põe ainda não traduz hieróglifos, mas daqui a pouco. Daqui a pouco vai com a inteligência artificial lá dentro. Então eu tenho esse receio, sem querer ser pessimista demais.